Olá, você está no canal Estante de Luz e vamos ao podcast de hoje. Imagina, tentar fazer uma auditoria contábil no além, exigir planilhas cruzadas a dados super precisos e aplicar um método assim de investigação extremamente rigoroso ao que acontece exata e literalmente depois que a gente morre. Nossa, isso soa até como um enredo de um filme de ficção científica, né? Misturado com drama de escritório. Totalmente. Mas olha, foi exatamente isso que um contador baiano decidiu fazer no início do século XX. E é esse nível de precisão que pegou muita gente de surpresa que a gente vai destrinchar hoje nessa nossa análise profunda. É uma premissa fascinante, com certeza. O material que a gente colocou na mesa hoje foca na obra A Prática Mediúnica Espírita, que foi publicada em 2020, certo? Pela Federação Espírita Brasileira. Exato, e as nossas fontes incluem trechos que detalham não só a base filosófica do espiritismo, mas também um mergulho profundo, sabe, na biografia do Manuel Filomeno de Miranda. Ele é o autor espiritual dessa obra, que foi psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. E a nossa grande missão com essa exploração de hoje é justamente desmistificar todo esse cenário. Porque é inegável, quando as pessoas ouvem falar de prática mediúnica, a mente geralmente vai direto para um ambiente de névoa, mistério. Pega a estética de filmes de Hollywood, né? Mesa girando, um tom meio de terror. Exato. Um tom quase de fantasia. Mas o que a gente vai descobrir lendo essas fontes é o absoluto oposto disso. O que existe é uma estrutura metódica, quase fria no sentido analítico da coisa, sabe? E muito acadêmica, que o sistema exige de qualquer um que queira levar o estudo a sério. O que nos afasta completamente daquela ideia de um clube místico para iniciados guardando segredos num porão escuro. E para entender de onde vem toda essa metodologia exigente, a chave é olhar para o homem por trás do texto. A vida do Manuel Filomeno de Miranda ancora essa teoria toda na realidade de uma forma muito, muito concreta. Então vamos entender isso por partes, porque o perfil dele me pegou completamente de surpresa. A gente não está falando de um monge que passou a vida meditando isolado no topo de uma montanha. Pois é, longe disso. Segundo a biografia no material, ele nasceu na Bahia, num município chamado Conde, lá em 1876. E a profissão dele era de guarda-livros. Que é um termo que quase ninguém usa mais hoje em dia, né? Sim. A quem não está familiarizado, ele era essencialmente um contador. Ele se formou como bacharel em comércio e fazenda. Ou seja, era alguém totalmente imerso no mundo dos negócios, sócio de empresas, uma pessoa que passava o dia lidando com balanços patrimoniais e números exatos. Uma mente moldada pela precisão. E a entrada dele nesse universo espiritual, assim, não ocorreu através de uma epifania poética ou, sei lá, um chamado místico repentino no meio da noite. Foi puro pragmatismo, não foi? Uma questão de extrema necessidade. Os relatos documentados mostram que em 1915 ele adoeceu de uma forma gravíssima. A biografia aponta que ele procurou, toda a medicina tradicional e acadêmica disponível na época. Tentou também os recursos religiosos convencionais e nada, absolutamente nada surtiu efeito. Caramba, ele foi basicamente desenganado pelos médicos da época. Um caso perdido para a ciência de 1915, até que, numa cidade chamada Alagoinhas, ele encontrou um médium, o Saturnino Favila, e o Miranda relata que foi curado ali nessas sessões espíritas, de uma forma que ele mesmo descreve como sendo sem a ciência das academias. E o que eu acho que vira chave nessa história toda é que ele não apenas, agradeceu pela cura e voltou correndo para os livros caixa dele. Não, ele mudou o foco totalmente. Ele pegou toda a carga profissional dele, essa mente super meticulosa de contador, e aplicou à União Espírita Baiana. Ele literalmente começou a auditar o sistema espiritual da Bahia. É muito louco pensar nisso, mas foi o que ele fez. Lendo os textos fica claro que ele assumiu cargos fiscais, organizou a casa, sabe? E o que eu achei impressionante, de verdade, é que ele mapeou os centros de todo o estado. Ele levantou dados demográficos, anotando o número de habitantes de cada município. E cruzando isso com distâncias geográficas e estatísticas de frequência.
É uma mentalidade de gestão de dados aplicada à fé. Ele também foi o grande estruturador da Biblioteca Bezerra de Menezes, que ele inaugurou em 1926. É de cair o queixo. Mas essa mentalidade atinge o ápice de forma muito pública em 1931, certo? Tem aquele debate. Isso. Esse é um momento crucial na biografia dele. Um clérigo, chamado Huberto Roden, publicou um artigo bastante agressivo, intitulado Por que não sou espírita? E o texto trazia acusações muito pesadas. Afirmava que a prática era irracional, inimiga do cristianismo e até antipatriótica, dos lados. E o nosso foco aqui não é dizer quem estava com a razão divina na época, mas sim analisar a estrutura retórica que o Miranda usou para se defender. E que retórica, viu? Porque ele não respondeu simplesmente com nós temos fé e você precisa respeitar a nossa religião. Ele construiu uma tese de defesa impecável. A fonte detalha como ele rebateu as críticas tipo ponto a ponto. Com um arsenal de pesquisa gigante. Me dá um exemplo do que ele fez com as estatísticas dos hospitais. Nossa, essa parte é ótima. Uma das acusações da época, que era super comum, aliás, era de que o espiritismo lotava os hospícios, que deixava as pessoas loucas. E o Miranda não se defendeu apenas com filosofia. Como um bom investigador de dados, ele foi buscar as estatísticas reais de internações em manicômios e hospitais psiquiátricos. Ele fez o dever de casa histórico. Fez. Ele categorizou as causas reais das internações da época, mostrou os efeitos devastadores da sífilis, do alcoolismo avançado e outras patologias neurológicas graves. Tudo isso para demonstrar matematicamente que a tal mania religiosa era uma causa estatisticamente irrisória. Ele desconstruiu o argumento do clérigo com base em dados de saúde pública, não em crença. Isso é incrível. E na parte teológica ele também não deixou barato, né? Não mesmo. Ele analisou a história das traduções dos textos bíblicos a partir do grego e do hebraico, citou atas de antigos concílios da igreja e dissecou a literatura para mostrar que o intercâmbio com os mortos não era invenção moderna. Era algo catalogado ao longo de toda a história humana. Foi uma resposta 100% acadêmica. E o mais bizarro é que essa capacidade analítica não parou quando ele faleceu em 1942. O material aborda que, décadas depois, ele supostamente retorna, só que agora como espírito autor da obra. Isso. E através da mediunidade do Chico Xavier e principalmente do Divaldo Franco, ele volta a produzir material, mas com um foco altamente especializado, que é o estudo da obsessão espiritual. E tem um detalhe nas fontes que humaniza bastante esse processo de escrita do além. É aquela anedota sobre a elaboração do primeiro livro, né? Uhum. Quando os textos estavam sendo compilados pelo Divaldo Franco, ele conversou com outra figura super proeminente da época, a médium Ivone Pereira. E ao analisar o teor profundo do material, que descrevia todas as engrenagens ocultas por trás das perturbações mentais, ela sugeriu que o título deveria ser Nos Bastidores da Obsessão. E o Miranda acolheu a ideia na hora, né? E o livro foi publicado com esse nome. É fascinante ver como a mente organizada do guarda-livros continuou operando. E entender esse rigor metódico dele serve como a ponte perfeita para a gente compreender como essa doutrina se define. Porque se o autor é tão lógico e tão exigente, a teoria não poderia ser baseada em achismos. E de fato não é. A obra é super contundente ao rejeitar completamente rótulos como sobrenatural ou maravilhoso. O texto estabelece que o espiritismo se apoia em um tripé bem firme. Ele é ciência, filosofia e religião. Mas a obra adverte sobre o comportamento das pessoas também, não é? Com certeza, adverte severamente que a prática não é um palco para frivolidade, entretenimento ou para alimentar o ego e a vaidade de médiuns ou frequentadores. Tem que ter seriedade. Olha, mas peraí, eu vou ter que ser o advogado do diabo de novo. Isso não faz muito sentido logo de cara, sabe? Como é que você aplica um método científico, um estudo rigoroso, sem ter um laboratório ou um microscópio físico? Parece contraditório, né? Pois é. Se a gente está falando de espíritos invisíveis, de entidades que não dá para colocar num tubo de ensaio, o que exatamente eles estão observando para que isso não caia de volta naquela velha e reconfortante fé cega? Que é citado constantemente na obra, tentou resolver lá no século XIX.
A resposta que o material traz é que o microscópio, nesse caso, é a razão humana, é o filtro implacável do bom senso. Entendi. A lógica atuando como ferramenta de medição. O argumento deles é que a ciência materialista convencional foca apenas no ciclo biológico, sabe? Do berço ao túmulo. E descartam o invisível porque não consegue medi-lo com seus instrumentos padrão. A metodologia espírita propõe observar os efeitos físicos e intelectuais. Tipo as mesas que se moviam. Exato, mesas que se moviam, comunicações escritas com informações que o médium jamais poderia saber. E através da observação exaustiva, repetida exaustivamente mesmo, desses efeitos, deduzir as causas invisíveis. Então eles basicamente tratam os fenômenos espirituais como leis da natureza. Leis que simplesmente ainda não foram catalogadas pela física tradicional. Perfeito. O sobrenatural, na visão deles, simplesmente deixa de existir. Um raio era sobrenatural para os povos antigos porque eles não entendiam nada de eletricidade, certo? O contato com inteligências extrafísicas é visto da mesmíssima forma. Obedece a leis naturais muito específicas. E ao retirar esse rótulo de milagre mágico, o sistema transfere toda a responsabilidade de volta para o ser humano. Ou seja, ninguém vai resolver os seus problemas num passe de mágica. Não. O material deixa claríssimo que não há gurusismo. O contato com o além não existe para adivinhar o futuro, arrumar emprego ou encontrar tesouros perdidos. O único objetivo válido é oferecer uma base lógica que impulsione a transformação moral e ética do indivíduo. A inteligência sendo desenvolvida para edificar o caráter. O estudo exige etapas muito bem delineadas, com conteúdos encadeados, de uma forma muito, mas muito semelhante a uma grade curricular de universidade. Tá, mas aí me vem uma dúvida. Se eles abordam isso como uma ciência exata, que estuda as causas e efeitos, como essa ciência explica as grandes injustiças que sempre frustraram a humanidade? Como assim, justiças? Tipo, se você não pode mais usar aquela desculpa de que foi a vontade misteriosa de Deus ou que foi azar, como explicar matematicamente o fato de uma pessoa nascer como um gênio prodígio super saudável numa família rica, enquanto outra pessoa nasce em condições de extrema miséria ou com doenças super limitantes? Excelente ponto. E esse questionamento nos conduz à espinha dorsal de toda a doutrina apresentada no livro, a reencarnação, ou como os gregos antigos a chamavam, a palingenésia. O texto propõe que filosofias que limitam a existência a apenas uma vida não conseguem de jeito nenhum fornecer uma resposta lógica para essas disparidades sociais, intelectuais e morais. A matemática não fecha, né? Não fecha. Então, a palingenésia é apresentada como a equação exata que equilibra a balança da justiça universal a longo prazo. Lendo o material, eu notei que o texto usa um termo bem específico quando fala sobre essas doenças mais complexas. Ele fala em expressões teratológicas. É uma palavra meio densa. O que isso significa na prática dentro desse contexto? Na medicina, a teratologia é o estudo das anomalias e malformações congênitas severas. O material analisa esses casos extremamente dolorosos, aquelas deformidades físicas graves desde o nascimento, sabe? E sobre a ótica da reencarnação, recusa totalmente a ideia de que sejam obra do acaso genético cego. Ou um castigo arbitrário de um Deus bravo. Exato. Eles são explicados como reflexos diretos de escolhas e ações de vidas passadas daquele próprio espírito. O corpo físico anômalo atua ali como um mecanismo de reajuste, uma contenção necessária ou até uma drenagem de toxinas morais que foram geradas pelo próprio indivíduo. É uma visão onde a dor ganha um propósito puramente educativo. E reabilitador, né? Isso muda o paradigma de um jeito bizarro, porque se é assim, ninguém é vítima do universo. Todo mundo é apenas herdeiro do próprio passado. Mas o que mais me prendeu na leitura, eu confesso, foi tentar visualizar o espaço físico, ou não tão físico assim, onde tudo isso é gerenciado. Como assim? É que a gente cresce com aquela imagem clássica, né? De anjinhos tocando harpa nas nuvens, aquele descanso infinito, super monótono.
mas as fontes descrevem algo que parece um cruzamento bizarro entre um gigantesco departamento de imigração e um imenso campus universitário lotado de burocracia. Nossa, sim. A descrição do mundo espiritual na obra do Miranda é de uma complexidade social assustadora. Pode esquecer esse negócio de descanso eterno. O texto detalha a existência de várias esferas concêntricas ao redor da Terra, operando em diferentes faixas vibratórias. Quanto mais distante da crosta física da Terra, mais evoluída, pacífica e luminosa essa esfera social. Entendi. E as partes que ficam perto do nosso chão? Ah, essas são descritas como zonas de intensa azáfama. Azáfama? É, um termo antigo que denota agitação, confusão, um trânsito muito perturbador. É um ambiente super caótico, onde os espíritos recém-desencarnados, criminosos e até pessoas honradas que ainda carregam apegos materiais excessivos acabam se misturando. Caranga! E quem põe ordem nisso? O texto diz que são locais que exigem um esforço contínuo de equipes de resgate. São espíritos que operam como verdadeiros hospitais e postos avançados de assistência no meio de zonas de conflito. O que nos leva de volta à minha analogia da imigração. Como funciona a emissão de, sei lá, vistos para voltar para a Terra? Porque a reencarnação, lendo essas fontes, não parece ser um processo bagunçado onde todo mundo simplesmente pula de volta no planeta quando quer. Com certeza não. O livro divide isso em diferentes categorias. Para a vasta maioria da humanidade, rola o que é descrito como um automatismo extraordinário. Ou seja, ninguém preenche formulário, a coisa só vai. Exatamente. É uma mecânica quase impessoal. O espírito reencarna atraído magneticamente por suas próprias afinidades energéticas, sabe? Seus vícios, laços com outros espíritos, a própria lei de causa e efeito dita as condições de nascimento. É como a gravidade puxando um objeto. É uma lei da física sendo aplicada à moral. Isso é genial. Tá, e para quem foge dessa regra da grande maioria? Ah, para os espíritos com tarefas mais específicas, tipo missões no campo da ciência, da arte, da filosofia ou grandes missões de amor, aí o processo é super artesanal. Há labores super especializados, mapas genéticos avaliados um por um e planejamentos minuciosos elaborados por mentores lá das esferas superiores. Tudo milimetricamente calculado. Tudo, para que aquele indivíduo tenha as ferramentas exatas, o corpo físico exato que ele precisa para impactar a sociedade física da melhor maneira. É de explodir a cabeça pensar num sistema educacional de proporções cósmicas rodando o tempo todo de forma invisível em cima da gente. Mas, olha, aqui entra uma objeção lógica super importante. Qual? Ouvindo você descrever com tantos detalhes essas esferas, burocracias, departamentos médicos do além, como é que a gente tem certeza que isso não saiu simplesmente da cabeça criativa de um único romancista brilhante? Ou, pior, de um pequeno grupo querendo criar uma nova seita e ganhar dinheiro? Como o material lida com a revisão por pares, o famoso peer review da ciência? Essa é a parte mais inteligente do sistema todo. Eles possuem um mecanismo de validação que é o coração dessa alegada natureza científica. O texto frisa que a doutrina tem um caráter duplo. Ela se apresenta como uma revelação divina, lógico, mas também como uma revelação científica e humana. E a estrutura criada para blindar essa parte científica é o chamado controle universal do ensino dos espíritos. Eu li muito sobre isso nas fontes, mas, na boa, como é que funcionava na prática essa auditoria espiritual numa época que não existia nem internet para cruzar dados? A genialidade da ideia do Kardec e que o Miranda defende de forma muito ferrenha no texto está na estatística e na concordância. A premissa central é a seguinte: não existe revelação feita de forma exclusiva a um único indivíduo escolhido e privilegiado. Então, se um médium isolado surge dizendo, olha só, um anjo desceu e me contou o grande segredo inédito do universo. O espiritismo institucional, por regra básica, descarta ou, no mínimo, coloca em profunda suspeita. Porque não tem como verificar se ele está inventando. Exato.
Para que um princípio novo seja integrado de verdade ao corpo de conhecimento da doutrina, ele precisa ser ensinado espontaneamente por milhares de espíritos diferentes, através de milhares de médiuns diferentes, em localidades espalhadas pelo globo inteiro. Na prática histórica, como você faz isso no século XIX? Recebendo caixas e mais caixas de cartas, transcrições de sessões ocorridas em Paris, Nova York, Rio de Janeiro, Londres. Médiuns que não se conheciam de jeito nenhum, que não tinham nenhum tipo de contato, e todos recebendo instruções sobre o funcionamento do além, que batiam nos mínimos detalhes. É literalmente construir a Wikipédia mais complexa do mundo através de correspondências de papel. E contando com colaboradores invisíveis. Mas aí que tá, toda Wikipédia exige moderação super pesada. Porque os médiums são humanos, né? Com certeza. E seres humanos têm egos inflamados, tendências à fantasia ou podem simplesmente ser enganados por espíritos zombeteiros. Como é que o sistema evita a proliferação da fake news espiritual? A resposta do material a esse perigo constante é implacável. A autoridade final nunca jamais é a origem da mensagem. É sempre o conteúdo dela examinado sob a luz fria da razão. O texto ensina que se uma instrução espiritual ofende o bom senso, a lógica mais básica ou dados já comprovados pela ciência da Terra, ela deve ser rejeitada imediatamente. Não importa quem foi que assinou no final da psicografia? Não importa, pode assinar como São Luís, Santo Agostinho, um apóstolo ou o próprio Aristóteles. Se o que ele diz é ilógico, o texto ensina a jogar no lixo. Existe uma máxima lá dentro que diz ser preferível rejeitar 10 verdades a aceitar uma única mentira que possa comprometer toda a validade do sistema. E é aqui que a obra do Miranda faz alertas incisivos e muito duros contra a nossa fragilidade humana. Os alertas sobre a vaidade, certo? Porque o texto pareceu bem direto mandando recado para os líderes modernos. Sim, é uma denúncia super contemporânea. O Miranda alerta contra líderes, médiuns e praticantes que, muitas vezes movidos por puro exibicionismo, tentam adulterar a doutrina. Eles se escoram em pseudociências fascinantes e tentam atualizar os postulados básicos para criar correntes personalistas. Só para ter o nome nos holofotes, né? Exatamente. A vaidade gera essa vontade de ser o novo revelador. E o perigo enorme disso é criar grupos sectários que passam a seguir o fulano ou o beltrano, perdendo completamente a base protetora da concordância universal. É um design anti-idolatria maravilhoso. Ao forçar que o bom senso fique muito acima de qualquer médium estrela ou líder super carismático, a filosofia tenta se proteger daquele vírus do personalismo, sabe? Aquele mesmo que derruba quase todas as organizações humanas. É um sistema construído para desconfiar de si mesmo. Essa descentralização força a humildade intelectual. Sem um papa ou líder máximo para dar a palavra final e infalível, a comunidade inteira é obrigada a continuar estudando, questionando, comparando anotações e aplicando prudência. O método é tão ou mais importante que a mensagem em si. Bom, refazendo o caminho da nossa exploração de hoje. A gente percorreu um terreno incrivelmente estruturado. Começamos com a biografia de um guarda-livros, o Manuel Filomeno de Miranda, um contador baiano que se recusou a aceitar a fé cega e aplicou o rigor metódico das planilhas contábeis à sua crença, desconstruindo até críticos com dados históricos, como a gente viu. E em seguida a gente viu como esse mesmo rigor embasa uma definição de espiritualidade que abomina a ideia de milagre mágico. Eles tratam o contato com outras esferas como uma ciência natural, usando a razão como tal microscópio de investigação. Palingenésia. A reencarnação. Entendendo como o material reescreve as grandes injustiças da vida como parte de um sistema educacional cósmico gigantesco. E, por fim, vimos como esse colossal banco de dados se defende de fake news através desse peer review do controle universal, combatendo o ego de frente. E sabe, se a gente tentar extrair o núcleo pragmático disso tudo, independentemente da crença de quem nos acompanha agora, o que sobra é uma perspectiva muito poderosa sobre autorresponsabilidade, levada às últimas consequências. Com certeza. Porque se a dor ou a prosperidade não são sorte ou azar,
mas sim respostas matemáticas às nossas próprias ações num universo que funciona como uma sala de aula interativa, a gente ganha muita agência. A gente perde o direito de culpar o destino, mas ganha o poder de alterar o nosso futuro imediatamente através da ética e do estudo. Muda completamente o jogo, o que nos traz a uma provocação final perfeita para a gente levar para o resto do dia. O texto insiste muito na ideia de que cada um de nós deve preparar a sua própria bagagem com muito cuidado para o momento inevitável em que vamos cruzar a aduana da fronteira da morte. As malas invisíveis, né? Isso. Pensando nessa estrutura imensa, burocrática e baseada em frequências morais. Um grande abraço a todos que nos acompanharam e até a nossa próxima exploração. Esse podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM. Os personagens desse podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira e a edição de som é de Maurício Moreira. Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.